Graças e paz, irmãos, que o professor Ney falando. Hoje eu vim para testemunhar, eu vim para compartilhar um testemunho que aconteceu comigo em 2011, mais ou menos em julho de 2011. Eu não pretendia compartilhar esse testemunho. É uma daquelas experiências que nem tudo que a gente vivencia com Deus a gente compartilha. Porém, na segunda-feira passada, eu compartilhei lá no Instagram do Entre Muitos Um. Para quem não conhece, né, talvez alguém só me acompanhe aqui no YouTube. Lá no Instagram tem uma conta que é onde eu evangelizo, que é o Entre Muitos Um. É o mesmo nome aqui do canal. E eu compartilhei um vídeo que me tocou bastante. O vídeo, eu até tentei compartilhar aqui no canal, só que por questões de direitos autorais não foi possível. No vídeo a gente vê uma menininha, né, talvez ali por volta dos 6 anos de idade, eu não sei, 6 anos. E a garotinha, ela parecia que ela estava querendo brincar, mas estava chovendo. E a menininha, ela começa a falar, o pai dela gravando, ela começa a fazer oração ao modo dela, ela começa a falar com Jesus para que ele fizesse a chuva cessar, para que ela pudesse brincar, né, no quintal da casa, que não dava por causa da chuva. E o pai vai filmando o vídeo e à medida com que a menininha vai fazendo a sua oração, a chuva cessa. E aí ela fica toda feliz, né, toda sorridente, brinca. Então, esse vídeo que está lá no Instagram, eu não consegui compartilhar ele aqui no YouTube por questões de direitos autorais. Esse vídeo me inspirou a vir aqui contar esse testemunho para vocês, certo? Esse é um daqueles testemunhos que eu não pretendia compartilhar, porque ele tem, assim, características bastante pessoais minhas. Eu sou uma pessoa bastante reservada. Porém, testemunhos, eles também geram fé. E fé gera vida, fé gera cura, fé gera bênçãos, milagres. Então, olhando sob essa perspectiva de que um testemunho ele pode gerar fé em outras pessoas que que ouvem esse relato, eu vou compartilhar com vocês esse testemunho que aconteceu comigo por volta do ano de 2011, foi no ano de 2011, por volta do mês de julho, mais ou menos, né, um pouco depois do meu aniversário. Então, em 2011, eu tinha acabado de completar 30 anos, né, e eu ainda morava com a minha mãe. Morava num local de difícil acesso. É uma localidade bem do interior, lá da Baixada Fluminense, era um local de difícil acesso. E na época a minha vida estava bastante tumultuada, assim, no sentido de muitas tarefas, muitos afazeres, não tumultuada de problemas, mas tumultuada que eu digo, no sentido de que eu era uma pessoa bastante atarefada. Eu dava aulas, eu também estudava, né? Eu trabalhava em comércio, então eu era aquele tipo de pessoa que eu saía muito cedo de casa e chegava muito tarde. E o local onde minha mãe morava, e naturalmente eu morava com ela, era um lugar de difícil acesso. Então eu tinha que sair muito cedo de casa e chegava muito tarde, porque eu trabalhava durante o dia, à noite eu saía para poder, ou eu estava estudando ou eu estava dando aula, né? E então assim era muito complicado o acesso, eu me cansava muito, eu sentia muito peso do deslocamento. E além disso, eu queria também ter o meu espaço. Um homem de 30 anos, eu queria ter o meu espaço, eu queria ter a minha privacidade, eu queria ter o meu canto, a minha casa, onde eu pudesse chegar, colocar do meu jeito, né? Onde eu pudesse ter ali a minha estante com livros, que era a minha paixão, era o meu sonho, era ter uma estante repleta de livros, e eu não tinha esse espaço. Então eu tinha muito desejo dentro de mim de alugar, né, de ir morar sozinho. Era algo que eu tinha esse desejo muito forte dentro de mim. Porém, nos anos anteriores, todas as vezes que eu intentava, que eu colocava esse projeto em mente, Deus de alguma forma sempre falava comigo que ainda não era a hora. Por várias vezes eu pensei, eu falei, e eu sempre tive isso, sempre antes de tomar um passo, uma decisão, eu aprendi isso lendo a Bíblia, né? É sempre importante você colocar nas mãos de Deus, é sempre importante você buscar a direção de Deus para que você não dê um passo errado. Então, todas as vezes que eu colocava em oração esse desejo que eu tinha de me mudar, de ir morar sozinho, Deus sempre falava comigo de alguma forma que ainda não era a hora. E apesar das dificuldades, eu decidi obedecer a Deus. Então eu ficava adiando a decisão, esperando o tempo propício, o tempo exato para que isso acontecesse. Até que
em 2011, né, eu comecei a sentir em meu coração que a hora era aquela, né? Quando nós temos intimidade com Deus, quando você se habitua a viver uma vida de intimidade com Deus, você acaba tendo o discernimento dos tempos, da hora de fazer as coisas, de tomar as decisões, dos passos que você deve dar e quando deve dar. Isso é algo que você só vai entender se você tiver um relacionamento com Deus. Então eu entendi que ali, por volta de 2011, já era o tempo para eu tomar essa decisão, para eu colocar na prática. Porém, eu ainda me retraía por causa do medo, pois eu tinha medo de repente, né, tomar a decisão de ir morar sozinho e por algum motivo ou outro eu não conseguia arcar com aquela responsabilidade e talvez eu tivesse que voltar para a casa da minha mãe. E eu não queria que isso acontecesse, porque isso para mim seria encarado como uma derrota. Isso para mim seria encarado como algo, um fracasso. E eu não queria isso. Eu queria sair e eu queria assumir as minhas responsabilidades. Eu queria ter o meu espaço e assumir as minhas responsabilidades, arcar com os meus compromissos. Enfim, eu queria assumir essa nova etapa da minha vida que muitas pessoas talvez que vão estar assistindo esse vídeo também, talvez elas estejam almejando isso. Então eu tinha muito medo, apesar de eu sentir que o momento era propício, eu ainda tinha medo de tomar essa decisão na época, porque eu ficava pensando, eu falei, mas meu Deus, e se eu for mandado embora, eu não vou ter dinheiro para pagar meu aluguel, né? Se acontecer alguma coisa, eu não conseguir arcar com meus compromissos, ou não conseguir tocar a vida sozinho, tiver que voltar para casa da minha mãe, eu não quero passar por essa humilhação. Enfim, o medo ainda me retraía. O medo, apesar de eu já ter em meu coração a certeza de que a hora era aquela, eu ainda adiava a decisão por conta do medo, né? E eu me recordo que um dia, isso já por volta de julho de 2011, eu cheguei um dia em casa, cheguei tarde, por volta de mais 11h30 mais ou menos, né? 11h30 mais ou menos. Tinha trabalhado durante o dia, à noite eu fui dar aula numa faculdade de teologia que era num local um pouco longe. Eu cheguei em casa tarde, cansado. E eu me recordo que aquele dia estava chovendo muito, estava chovendo bastante. E eu fiquei muito desanimado aquele dia, porque principalmente o lugar onde minha mãe mora é uma área de rural, é uma área de interior, então não tinha, além de toda aquela dificuldade da distância, da dificuldade de chegar no lugar em si, ainda tinha questão de lama, e eu detestava aquilo, né? Imagina você depois de um dia todo cansado, você chegar e ter que andar pisando em lama, e eu odiava aquilo, eu detestava aquilo. E eu cheguei aquele dia em casa com os meus pés repletos de barro, de lama, eu cansado. Eu fiquei muito chateado aquele dia, muito, porque eu queria ter o meu espaço. Eu queria ter a minha privacidade, eu queria ter o meu quarto com a minha estante de livros, eu queria ter, sabe, eu queria ter o meu canto. Um lugar onde eu pudesse falar com Deus sempre que eu quisesse. Porque quando você mora com mais alguém, às vezes você quer ter ali a sua intimidade, você quer louvar, às vezes você quer agradecer, às vezes você quer orar, mas você às vezes se retrai um pouco, você espera um momento de alguém não estar ali. Enfim, eu queria ter o meu canto, o meu espaço. E naquele dia, eu fui dormir muito chateado, muito triste. E quem me conhece sabe, eu não sou um tipo de cara de ficar triste. Eu não tenho essa característica. Quando algo não sai como eu espero, eu costumo ficar aborrecido, mas triste não é uma característica da minha natureza. Entretanto, naquele dia eu senti uma tristeza profunda dentro de mim. E eu fui dormir com aquela tristeza, porque eu queria algo, mas eu tinha medo. Até que, no dia seguinte, 6h30 da manhã mais ou menos, 6h30, eu acordei para mais um dia de trabalho, né? Acordei, abri os olhos, e eu me recordo que estava ainda chovendo bastante, tanto pelo barulho da telha, quanto pela janela do quarto. Eu pude perceber que a chuva estava forte, estava chovendo bastante. Eu acordei e falei, meu Deus, eu vou ter que andar daqui até o ponto do ônibus com esse lamaçal todo, tudo de novo. E eu já estava triste, aquela tristeza parece que ela tomou conta de mim. Sabe quando você se sente, eu não sei se você alguma vez já se sentiu, mas sabe quando você se sente um derrotado? Eu me senti um derrotado, um incapaz.
aquilo tomou conta de mim de uma tal maneira que assim eu me desanimei de uma tal forma como poucas vezes em minha vida eu acho que isso já aconteceu. E aí, eu ainda deitado, né? Foi quando eu ali tendo uma série de pensamentos e tal, e de repente eu falei com Deus. Falei, poxa Senhor, bem que o Senhor podia fazer essa chuva diminuir. Irmãos, eu não estou aqui para ganhar seguidor, eu não estou aqui para ganhar like, eu não estou aqui para ganhar popularidade. Se tem uma coisa que eu não faço questão nenhuma é de aparecer, eu realmente não estou preocupado com isso, mas eu quero transmitir aquilo que Deus me deu, seja em termos de conhecimento, seja em termos de experiência, ou seja em termos de mensagem. Então eu não estou aqui para causar sensacionalismo, eu estou aqui contando o que de fato aconteceu. Eu não gosto de contar certos testemunhos, porque mesmo alguns crentes não gostam de ouvir, alguns crentes às vezes torcem o nariz para milagres, eu não consigo entender isso. Pessoa que às vezes diz que é crente, mas quando você conta um milagre, a pessoa diz que você estava sonhando, a pessoa não acredita. Eu não entendo que tipo de crente é esse que não acredita em milagres, mas eu acredito e é por isso que eu vivencio. Então naquela manhã, quando eu falei com Deus, eu falei, poxa Senhor, bem que o Senhor podia fazer essa chuva diminuir. Irmãos, não foi 1, 2, 3 minutos depois não, foi no mesmo instante. A chuva diminuiu. Tava aquele som da chuva, e de repente ela diminuiu. Não parou, diminuiu. Eu tomei aquele espanto, olhei para a janela, fiquei atento ao som e de fato a chuva tinha diminuído. E eu ainda sem entender o que estava acontecendo, eu falei em pensamento, Senhor, faz essa chuva diminuir mais. Irmãos, no mesmo instante a chuva diminuiu, mais ainda. E eu que não sou uma pessoa emotiva, os meus olhos começaram a lacrimejar naquele instante. Naquele momento eu percebi que eu estava diante de uma intervenção divina. Naquele momento eu percebi que eu estava diante de um milagre. E foi um misto de emoção, sabe? É como se você tivesse assim, meu Deus, isso realmente está acontecendo. Deus está ouvindo a minha oração a ponto de fazer a chuva diminuir. Sabe, você fica num misto de emoções. E aí eu fiz mais uma prova, né, com Deus. Eu falei, Senhor, perdoe a minha pequenez, perdoe a minha insegurança, perdoe até mesmo a minha incredulidade, mas se de fato é tu que está fazendo isso, faz essa chuva cessar definitivamente. Foi quando Deus falou ao meu coração e disse o seguinte, use a sua fé. E eu criei. Eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu creio naquele Deus da Bíblia que abriu o mar vermelho. Eu creio no Deus que eu vejo na Bíblia que operou tantos milagres. E quando eu coloquei a minha fé em ação, a chuva parou no mesmo instante. Definitivamente, a chuva parou bem diante dos meus olhos. Isso foi em 2011. Eu estou gravando hoje é quarta-feira, dia 11 de dezembro de 2024, ou seja, passaram-se mais de 13 anos, contando as diferenças de meses. Irmãos, a partir daquele fato ali, um mês depois eu estava saindo de casa para ir para o meu canto. Eu consegui alugar uma casa onde eu queria e eu saí basicamente só com parte de uma cama de solteiro, um fogão e uma geladeira que eu tinha comprado de uma missionária conhecida minha e uma televisão. Eu saí de casa só com isso. Já se passaram 13 anos. Eu já mudei de residência algumas vezes. Eu já passei mais ou menos 1 ano desempregado, fazendo bicos. Mas eu vim aqui para te dizer que nesses 13 anos nunca me faltou nada. E quando eu olho para minha casa atual, para o meu apartamento, não me falta nada. Tudo que eu preciso eu tenho. Na verdade eu tenho até mais do que eu preciso, porque Deus foi fiel. Eu já passei 1 ano praticamente desempregado, de 2014, início de 2014 até mais ou menos o final, quase 1 ano desempregado, vivendo de bicos, mas nunca me faltou nada para comer, nunca me faltou o dinheiro do aluguel, nunca atrasei um dia sequer o meu aluguel por falta de dinheiro. E eu estou aqui contando isso porque aquele medo que eu tinha lá atrás, ele foi solucionado quando eu coloquei a fé
e a oração como minhas armas, como armas. Porque foi isso que Deus me fez entender naquela manhã. Naquela manhã ali, do ano de 2011, Deus me fez entender que quando você usa da oração e da fé, você é capaz de vencer qualquer coisa. Você é capaz de derrubar qualquer barreira. Você é capaz de conquistar qualquer coisa, contanto que ela seja lícita e esteja debaixo da obediência e dentro do plano e do tempo de Deus. Eu soube esperar o tempo de Deus. Eu soube obedecer. Eu coloquei a oração e a fé como as minhas ferramentas, como as minhas armas. E nesses 13 anos nunca me faltou absolutamente nada. Deus tem sido fiel. Então eu vim aqui relatar esse testemunho para você que vai estar acompanhando esse vídeo. Porque talvez você esteja na mesma situação que também um dia eu estive. Talvez você queira tomar a decisão para realizar algo. Talvez você queira concluir algo em sua vida, mas o medo está te impossibilitando. Então eu quero aqui dizer para você, com oração e com fé, você é capaz de vencer qualquer barreira. Você é capaz de conquistar qualquer bênção, qualquer vitória, contanto que você esteja debaixo da obediência, do tempo de Deus, que a vitória vem. Então, irmãos, esse é o meu testemunho, e que o Espírito Santo fale mais ainda ao coração de todos aqueles que assistirem esse vídeo e continue falando. Amém.